Salve, salve galera ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Senhoras e senhores, teremos uma grande última rodada do Campeonato Brasileiro. Para aqueles pessimistas, para aqueles que são fãs do mata-mata, para aqueles que acham que o campeonato de pontos corridos não tem emoção, eis mais um exemplo de que o campeonato de pontos corridos tem muita emoção. Yeah. Yeah. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bueno, pessoal, a última rodada vai ser de tirar o fôlego. A luta pelo título do Campeonato Brasileiro e também a luta pela permanência na Série A do Brasileirão. Lá na parte de baixo, a gente teve nessa 37ª rodada a confirmação do rebaixamento do Criciúma, né? O Criciúma ainda lutava para permanecer na primeira divisão. A derrota sobre a equipe do Flamengo na quarta-feira, né, acabou atrapalhando a vida do time do Criciúma. E com os resultados dessa última quinta-feira, o Criciúma acabou sendo o terceiro rebaixado. Já tínhamos o Cuiabá, o Atlético Goianiense e agora o Criciúma. Uma vaga está faltando para o rebaixamento. Uma vaga para a Série B de 2025. E nós vamos falar sobre isso. Vamos começar aqui, né, trazendo para você como é que vai funcionar o rebaixamento. Olha aí, ó. Tudo explicadinho aí para vocês como é que vai funcionar o rebaixamento. A última rodada nós teremos Bragantino e Criciúma, Palmeiras e Fluminense, Atlético Mineiro jogando contra o Atlético. Para o Bragantino permanecer na primeira divisão, olha só. O Bragantino precisa de uma vitória simples, empate empate ou perdendo, acaba caindo aí para segunda divisão. Então, para o Bragantino, depende apenas das suas forças. Se vencer, vai permanecer na primeira divisão. Nós temos a situação do Fluminense. O Fluminense necessita do empate. O empate já resolve a vida do Fluminense. Caso o Fluminense seja derrotado, ele torce para que o Bragantino não ganhe ou o Atlético perder o seu jogo, tá? Então, essas são as duas situações aí para o Fluminense. O empate já resolve, se ganhar, melhor ainda, né? Mas se perder, ele torce para que o Red Bull Bragantino não ganhe, não vença, e o Atlético também não pode vencer a sua partida. Já o CAP, né, o Atlético Paranaense, precisa vencer ou torcer para o Bragantino não ganhar. Se empatar, precisa que o Braga não vença ou que o Fluminense perca. Se perder, né, precisa que o Bragantino não vença ou que o Fluminense perca. Então aí a situação do Atlético nesse momento. Já o Galo, né, o Galo precisa empatar, né, um empate já resolve a vida do Atlético Mineiro. Se perder, o Bragantino não pode vencer ou o Flu seja derrotado. Então tá aí o que precisa acontecer nessa última rodada na luta aí contra o rebaixamento para que todo mundo aí permaneça na primeira divisão, né? São 4 times lutando por apenas uma vaga, né? E nós temos essa briga lá na parte de cima. É bem interessante também que nós teremos, né, o duelo entre Botafogo e São Paulo lutando pelo título. Nós teremos o Palmeiras recebendo o Fluminense. O Fluminense nunca venceu o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, o Palmeiras lutando pelo título vai se obrigar a vencer e o Fluminense lutando para permanecer, para pelo menos garantir o empate. Olha só, o resultado que interessa ao Fluminense dá o título para o Botafogo, né? É o empate do Palmeiras e, claro, isso aí tudo dependendo se o Botafogo não ganhar o seu jogo. Mas o resultado que interessa ao Fluminense para se salvar dá o título ao Botafogo. Enfim,
tem muita coisa nessa última rodada, mas a gente vê aí, né, que tanto o Atlético Paranaense, no ano de seu centenário, lutando para permanecer na primeira divisão, lutando contra o rebaixamento, o Fluminense, que desde a saída do Diniz, e já com o próprio Fernando Diniz, estava flertando ali na parte de baixo e lutando muito contra o rebaixamento, né? O Atlético Mineiro, que vem para essa luta depois de abandonar o Campeonato Brasileiro e focar somente nas Copas, né? E acabar sendo derrotada nas duas finais, tanto na Copa do Brasil para o Flamengo, como também na Copa Libertadores da América para o Botafogo. Então, o Atlético Mineiro talvez é o que tenha as chances mais remotas de rebaixamento, mas ainda é real a chance de possibilidade de rebaixamento da equipe do Atlético Mineiro. E também tem essa questão aí envolvendo a saída do Milito antes da última rodada, depois de perder aí essa sequência de decisões. A gente também está num momento no Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino quebra uma sequência de jogos sem vitória e principalmente vence no momento mais crucial do campeonato. Em algum momento do jogo, o Bragantino já estava rebaixado, mas a vitória mantém o Bragantino na 17ª colocação, mas dependendo apenas das suas forças para permanecer na primeira divisão. Uma vitória já garante aí o time do Bragantino na primeira divisão. Enfim, né, a gente vai ter um campeonato brasileiro extremamente emocionante nessa última rodada, com luta pelo título e com luta contra o rebaixamento. Times tradicionais, times fortes, times de grande investimento que estão lá na parte de baixo lutando contra o rebaixamento, que é o caso aí do Galo, que é o caso do Fluminense, que é um time veterano e caro. O próprio Bragantino, né, que é um time que investe muito, por mais que tenha a política de sempre investir em jogadores jovens, mas é um time que vinha numa ascensão, Copa Libertadores da América, final de Copa Sul-Americana. Esse ano desandou um pouco lá a maionese lá por Bragança Paulista, e agora a gente vê aí o time do Bragantino lutando para permanecer na primeira divisão. Bom, a briga do Fluminense, a briga do próprio Red Bull Bragantino vem da metade ali do campeonato. Fluminense, né, desde a saída do Diniz ali, até mesmo com o Diniz, estava ali lutando nessa parte de baixo da tabela. Para quem queria emoção nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, aí está. Vai ter muita emoção. Vai ter os plantões, né, o pessoal que mexe com a tabela vai ter muito trabalho, porque a cada gol, a cada situação diferente, nós poderemos ter uma mudança. Um time pode ser rebaixado, aquele time que estava lá embaixo pode sair da zona do rebaixamento, permanecer na primeira divisão, e no caso lá na parte de cima, um gol pode dar o título para o Palmeiras, outro gol pode dar o título para a equipe do Botafogo. Enfim, vai ser de tirar o fôlego essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Última rodada do BR-24 promete e promete muito. Luta contra o rebaixamento e luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Então tá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!